dar os parabéns especialmente à professora Nádia pelo empenho que esse projeto se realizasse. Eu estava ouvindo há pouco a abertura da mesa e pensei que o nome do projeto poderia ser Pé na Estrada, porque esse vai e vem, essas três heroínas da estrada, das BRs e de Santa Catarina vão para lá e para cá toda hora para fazer com que esse projeto se realize. E é uma coisa muito, muito bonita de se ver a integração, o empenho. Eu participei um pouquinho lá daquele início, né, da correria de alcançar os prazos e tudo mais para conseguir responder os editais. Essa é a nossa vida, né, a vida que vocês aí, estudantes também de mestrado e de graduação, escolheram por escolherem a vida acadêmica. É correr atrás de edital, é responder a isso e aquilo, né? Sempre atrás dos prazos. Tem gente que acha que a nossa vida é tranquila, né? Que bom ser professor, né? O professor carrega todos os trabalhos para casa, né? Então a vida é intensa, né? Eu queria dar parabéns à professora Manuela Luísa, à professora Solange, também pelo empenho, pelo lindo trabalho que estão fazendo. Esperamos que no próximo edital continue, né? Também dar os parabéns à autora do filme, que me inspirou assim também, até para dar alguns exemplos aqui durante a minha fala, se você permitir. E agradecer muito por esse convite, né? Eu acho que eu não merecia estar aqui, não tenho afinidades, quer dizer, só afinidades de gosto, né? De estética, mas não de estudos com a arte. Mas eu gostaria muito de agradecer, espero não ser extremamente cansativa aos ouvintes. Bom, a minha missão aqui também hoje não é nada fácil. A Nádia me pediu para falar um pouco sobre o conceito de patrimônio cultural. É fácil a gente pedir aos alunos que façam isso, mas a missão do professor é muito pior, né? Porque com certeza as críticas são muito mais intensas, né? Os alunos são criticados só pelo seu orientador, agora o professor é muito mais difícil. Mesmo porque é um tema extremamente abrangente, extremamente intrigante e que fazer os recortes para uma fala relativamente curta é ainda mais difícil, né? Quando a gente limita o tempo, limita o número de páginas a escrever, né? Os alunos falam, não pode ser menos. Eu falo, mas quanto menos, mais difícil. E algumas pessoas não entendem por que é mais difícil escrever 5 páginas do que escrever 20, 30. Porque a síntese é muito complicada. Quanto mais complicado o tema, mais complicada a síntese, na minha opinião. Enfim, vamos lá. Essa noção a definição de patrimônio cultural, ela perpassa centenas de anos. Claro que eu não vou fazer aqui uma abordagem histórica vindo lá da Roma Antiga, eu acho que isso o Rodrigo faz muito melhor do que eu. Vai aí encher os olhos de vocês com imagens maravilhosas. A Françoise Schwartz, ela diz o seguinte, que a noção de patrimônio transcende as barreiras do tempo e do gosto. Essa frase é bastante intrigante e ela nos faz pensar muito sobre o que seriam essas barreiras do tempo e do gosto. O patrimônio cultural, ele muda como tudo, né? Com todos os conceitos, como todas as ciências, ele mudou e ele está mudando. É impossível abranger todas essas mudanças. Mas eu escolhi aqui 3 conceitos que eu acho que estão sempre ligados à noção de patrimônio, que é o de preservação, valor e poder.
no sentido de que patrimônio, ele não significa apenas aquilo que é passado de pai para filho, ou que é deixado de herança, mas aquilo que alguém atribui um valor. E o filme, como é que é o nome mesmo da autora? Bruna. A Bruna, desculpa, sou péssima para gravar nome. O filme da Bruna mostra muito isso, né? Quer dizer, no momento que você não valoriza, você não dá um valor para determinada coisa, ela só é uma coisa. Agora ela só torna patrimônio no momento em que alguém tira essa coisa daquele apartamento, daquela casa e mostra um mundo, né? Então, essa valoração não é sinônimo de um valor monetário simplesmente, mas principalmente de um valor simbólico, mágico, representativo, identitário, que o bem cultural tenha para com o sujeito social. É a partir da existência de um valor que existe ou não o desejo de preservação. Segundo Mário Chagas, é preciso que o sujeito da ação identifique no objeto a ser preservado algum valor, para que a preservação aconteça. Por outro lado, além da valoração, também é preciso que se identifique algum tipo de perigo que o bem cultural esteja sofrendo, ou prestes a sofrer, para que se manifestem desejos preservacionistas. De fato, as preocupações com o patrimônio cultural vêm se ampliando desde as 2 guerras mundiais, quando grande parte das cidades europeias viu suas construções centenárias serem destruídas. Elas estavam em perigo. Desde então, várias discussões sobre o tema foram feitas em encontros internacionais promovidos pela Unesco, gerando uma série de cartas e resoluções, como a Carta de Atenas em 31, de Veneza em 64, por exemplo, dentre tantas, né, que procuravam impedir novas violências ao patrimônio construído. O cenário internacional nas últimas décadas do século XX fez com que as preocupações para com a preservação do patrimônio cultural ficassem ainda mais intensas. A crise do petróleo, a derrota dos Estados Unidos no Vietnã, a ascensão do exército russo como potência mundial, as inúmeras crises políticas em diferentes países europeus, a queda do Muro de Berlim, dentre tantas coisas, o crescimento dos atentados terroristas em diversas partes do mundo, apontaram para momentos difíceis, para tempos difíceis no futuro próximo. O patrimônio estava cada vez mais em perigo. Já em 1972, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, promovida pela Unesco em Paris, chamava a atenção do mundo para as necessidades de proteger o patrimônio cultural e natural mundial, que, segundo a análise dos participantes, se encontrava sob ameaça de destruição. Aquela convenção propiciou um significativo avanço nas formas de proteção do patrimônio cultural, ao recomendar que cada país membro procurasse promover os meios necessários para a preservação, o inventário, o restauro, a pesquisa e a educação para o patrimônio cultural existente em seus territórios, numa tentativa conjunta de preservar o que ainda restava desse patrimônio, que, segundo a Convenção, pertencia a toda a humanidade. Construir arquivos passou a ser o imperativo da época. Tudo deveria ser guardado, preservado. O poder da Unesco interferia diretamente na decisão dos Estados, empurrando os países membros a começarem a cuidar, ou cuidar melhor, daquilo que era de todos, da humanidade. Até então, era atribuição do Estado, como ainda é hoje, com base na importância histórica de um bem cultural, definir o que deveria ou não fazer parte do patrimônio de uma nação, o que deveria ser deixado para gerações futuras. Os poderes do Estado e da história para a definição do que deveria ou não ser patrimônio era indissociável e inquestionável. No entanto,
a crise dos paradigmas do fim do século XX provocou um repensar nos conceitos de inúmeras ciências, inclusive a história, e com ela também a museologia, a sociologia, a antropologia e, consequentemente, uma mudança na noção de patrimônio. Bouvene afirmava em 71 que tudo é história, então a história não existe, e comparava a história a uma narrativa verídica, criando uma polêmica entre os historiadores de ofício que passaram a intensificar as discussões acerca das teorias da história. Qual deveria ser o objeto do historiador? Qual deveria ser o objeto a ser patrimonializado? A década de 80 inicia com novos questionamentos acerca do objeto da história. Pierre Nora, em Le Livre de Mémoire, publicado em 84, discutiu um tema crucial para a compreensão das relações entre patrimônio e história, ou seja, as relações da história com a memória. Suas discussões apresentadas naquele texto tiveram como base suas observações sobre as relações da população francesa para com o patrimônio, a partir da escolha pelo governo francês de 1980 como sendo o Ano Nacional do Patrimônio. Nora mostrava que, apesar da história e da memória andarem sempre juntas, havia uma interface que as separava. Memória e história, diz o Nora, longe de ser sinônimos, temos consciência que elas se opõem. A memória é vida, sempre levada por grupos de pessoas e por isso está em evolução permanente, aberta à dialética da recordação e do esquecimento inconsciente, de suas sucessivas deformações, vulnerável a todas as utilizações e manipulações, suscetível a longos marasmos e repentinas revitalizações. A história, dizia Nora, é a reconstrução sempre problemática e incompleta daquilo que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um laço vivido em presente eterno. A história, uma representação do passado. Porque é efetiva e mágica, a memória só se cerca de detalhes que a reconfortam. Ela se alimenta de lembranças vagas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as transformações, censura ou projeções. A história, como operação intelectual e laica, utiliza análises e discurso crítico. A memória instala a recordação do sagrado. A história desaloja. A história só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às relações entre as coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo.